Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo, meditando nesse mês de outubro sobre as mulheres da Bíblia e algumas lições que nós podemos aprender com elas. Ontem nós vimos uma lição de fé e hoje nós vamos ouvir sobre Maria de Betânia e o poder da palavra. Em Mateus capítulo 26, versículos de 6 a 13, diz assim: Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Estando ele à mesa e vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: Para que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: Por que vocês estão incomodados com esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade eu lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então, quando nós analisamos esse texto, e principalmente lá de Lucas 36 a 50 também, que nós vamos ler, mas eu incentivo você a ir lá e ler, nós propusemos a hipótese de que a mulher daquela unção havia sido Maria de Betânia. E no final do relato desses acontecimentos, Maria foi enviada em paz pelo Senhor. A verdadeira paz só é possível quando se é salva por Deus, quando se experimenta o seu perdão por ter depositado a sua fé em Jesus. Romanos 5, capítulo 1, nos diz assim, que nós somos justificados mediante a fé, e aí temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estar em paz com Deus transforma a nossa vida. Nada volta a ser igual. O que fez Maria depois de experimentar o perdão e a paz com Deus? Em Lucas 8, versículos de 1 a 3, lemos que Jesus começou a percorrer as cidades e aldeias, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, acompanhado por seus discípulos e um grande grupo de mulheres salvas. Muitas delas também curadas pelo Senhor. Teria Maria se juntado a elas para acompanhar Jesus em seu ministério? Não sabemos ao certo, embora isso se encaixasse bem em seu grande amor e gratidão para com o Senhor. A próxima aparição de Maria nas Escrituras ocorre na sua casa em Betânia, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. O texto de Lucas 10, 38, em referência então a Jesus, diz que Marta o hospedou na sua casa. No início não há menção aqui de Maria, isso pode ser simplesmente porque aquela era a irmã mais velha, ou porque a casa era dela, ou talvez esteja relacionado com a atitude de Marta de receber e servir os hóspedes. Mas também pode ser porque Maria fazia parte do grupo a quem Marta ofereceu hospitalidade. Pode ser que Maria os tenha dirigido precisamente para lá, para sua antiga casa. O fato é que o Senhor para na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Maria faz algo que irrita profundamente a sua irmã. Assentando-se aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Esse gesto de sentar-se aos pés do Mestre era algo que os discípulos faziam. É o que equivale a dizer:
os homens porque as mulheres não eram aceitas como tais. No entanto, Jesus é diferente em suas relações com as mulheres, e Maria sabe disso, talvez porque ela o tenha acompanhado durante toda o parte do seu caminho até ali. E já teve a oportunidade, então, de assentar-se aos seus pés. Naquele tempo, aquele que se assentava aos pés de alguém se tornava discípulo, geralmente do mestre. Os discípulos sentavam aos pés do mestre para aprender, para serem ensinados. E foi isso que ela fez. A história revela o que a sua irmã Marta pensou dela e também de Jesus. Quando viu que Maria não ajudava com as tarefas domésticas, e nós tratamos disso em outro momento. Agora nós vamos ver como a sua vida tinha mudado. Maria, que estava experimentando o efeito transformador da palavra de Deus, havia já aprendido perfeitamente a importância de ouvir Jesus. E ela ansiava por fazê-lo. Então, logo que ele chega, a primeira coisa que ela faz é sentar-se aos seus pés. Uma das pistas que nos permite reconhecer alguém mudado pela palavra de Jesus é o desejo intenso dessa pessoa de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Maria, para nós, é um bom exemplo disso. E você? Você sente essa paixão por sua palavra? Todos nós conhecemos pessoas que gostam de orar, mas têm dificuldade em passar tempo lendo a Bíblia. Outras vezes é exatamente o contrário. Agora, se você é o tipo de pessoa que prefere orar ou louvar e ler a palavra, pense nisso. Se você vai interromper na presença de Deus para derramar-lhe o coração com muitas palavras, o mínimo que você pode fazer é ter a cortesia de ouvir também o que ele tem para lhe dizer. Isso você só saberá, com certeza, lendo as Escrituras. Temos aqui, então, o poder da palavra de Jesus, uma palavra que transforma e que traz ao coração desta mulher o desejo de aprender cada vez mais aos pés do seu Senhor. Que possamos nós também nos juntarmos a ela e aprendermos algo muito precioso. Aqui tem algo também que nós precisamos ver. Aqui, Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro, ela estava numa festa e ela derrama então um frasco feito de alabastro. O alabastro era uma pedra translúcida, ornamental, fácil de esculpir e polir e de aspecto semelhante ao mármore. Era geralmente branca como a neve ou de cor muito clara. Esse recipiente delicado era usado para armazenar os mais caros perfumes e ungüentos e era selado para evitar a evaporação do perfume. Para derramar o perfume, o recipiente era partido. O recipiente era um frasco sem alça e com um gargalo comprido. Embora depois fossem feitos de outros materiais, continuaram sendo chamados de vasos de alabastro. Perfume precioso. O preço das especiarias, dos perfumes e ungüentos era muito elevado, muito mais do que hoje. O detalhe é que ele custava cerca de 300 denários, que era o salário anual médio de um trabalhador rural naquela época. E ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Ungir a cabeça de um convidado com óleo era um sinal de hospitalidade e cortesia. Nos banquetes judeus eram comuns que algumas gotas de óleo perfumado fossem colocados na cabeça, cabelo e roupa dos convidados quando chegavam. Mas nesse caso, o perfume foi usado em sua totalidade. Ela deu tudo, ofereceu tudo. Era de nardo puro,
Era um óleo extraído da raiz da planta e importado da Índia, também citado lá no livro de Cânticos. João menciona que Maria derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Estando Jesus à mesa, olha só, ela derramou este perfume sobre o corpo de Jesus. Agora, o que nós precisamos fazer é nos derramar sempre aos pés de Jesus. Além de falarmos com Ele, nós precisamos aprender a ouvi-lo. E por isso nós temos a palavra de Deus, que tem o poder de mudar e transformar nossa vida e nossa história. E como Jesus disse, todas as vezes que o evangelho do reino é pregado, se faz menção daquilo que esta mulher fez. Que você também, que eu também, e nós possamos sempre estar aos pés de Jesus, aprendendo dele e aprendendo com ele. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.